Fala família Palmeiras, Monstro Verde aqui na área para mais um react a respeito do que foi dito pelos comentaristas do Troca de Passos do Sport TV. Acabou o jogo do Palmeiras agora há pouco. Infelizmente o nosso time perdeu do Grêmio por 3-2. É bem verdade que nós usamos boa parte do tempo de jogo, os reservas, mas isso não quer dizer nada, né, gente? O Palmeiras, na verdade, ele vem de uma derrocada gigantesca. Eu falei em outros vídeos aqui no canal que desde 2023 um time da Série A não tinha uma queda de desempenho tão grande quanto o Palmeiras está tendo agora, similar àquele Botafogo de 2023, ano inclusive que nós fomos campeões brasileiros. O fato é que nos últimos 5 jogos o Palmeiras somou apenas 2 dos 15 possíveis. Perdeu para times como Mirassol, Santos. Então assim, é muito difícil, né? Quando a gente olha para o banco de reserva, a gente vê a figura do Abel Ferreira, que sempre foi uma pessoa muito enérgica, uma pessoa muito carismática e com alto astral lá em cima. A gente vê uma pessoa completamente diferente, alguém que parece cansado, alguém que parece desanimado, sempre com o olhar para baixo e sem criatividade alguma. Me parece sempre estar errando na escalação do time. Parece que, sinceramente, desaprendeu a respeito de tática, a respeito de propósito de jogo, enfim. Os jogadores é aquele, né? Infelizmente, todos apáticos, né? Nosso ataque, né, que vinha dando muitas alegrias, parou de funcionar. Me parece que não há um cérebro no meio-campo do time, né? A gente não tem, hoje mais, a gente não tem jogadas bem definidas. A gente não tem triangulações que sejam interessantes, a gente não tem o passe que quebra linhas, enfim. Sinceramente, o Palmeiras se resumiu aquilo que sempre o Palmeiras foi, né? Você pega os últimos jogos, você vê show de cruzamentos de bolas na área e, quando muito, aquela correria de sempre, né? Aquele lançamento, aquela bola quebrada, para os pontas saírem correndo feito loucos, o que muitas vezes e na maioria das vezes não tem dado em nada, né? Então é isso, o Palmeiras mais uma vez sofreu uma derrota. Agora a nossa distância para o líder Flamengo, 5 pontos, faltando apenas 2 rodadas para o término do campeonato. Dificilmente o Palmeiras sairá campeão desse campeonato. Sinceramente, as nossas atenções estão todas voltadas para sábado, agora dia 29, final da Libertadores contra esse mesmo Flamengo. E eu vou te falar, sinceramente, o sentimento que eu tenho é de que as coisas podem dar muito errado. E se der errado agora, sábado, pode ter certeza que o ano do Palmeiras vai ter sido um dos maiores fracassos, né, da década, com certeza. Vamos ver aqui o que os comentaristas do Troca de Passos vai falar a respeito dessa derrota do Palmeiras e vamos reagir a isso aqui juntos nesse vídeo. Vamos lá. Carlos Eduardo Mansur. Olha só, Mansur, eu estava fazendo umas contas aqui, eu não sou muito bom de matemática. Vamos ver. Né, mas somando aqui, ali e tal, e a situação é a seguinte, o Cruzeiro, se conseguir vencer o seu jogo contra o Ceará no Castelão, no sábado, ele ultrapassa o Palmeiras e vira o segundo colocado, chega a 71 pontos. Portanto, matematicamente, ainda vivo na disputa pelo título. Não, Mansur, boa noite. Boa noite, Felipe, boa noite. Alex, todo mundo que assiste o Troca. Se o Palmeiras está vivo, o Cruzeiro precisa estar agora. Até porque é muito curioso, né? Porque quando com o Palmeiras perderam, na hora que o Bruno Henrique empata o jogo, a primeira sensação de todo mundo estar olhando a rodada, bom, a diferença aumentou. Mas se a gente parar para pensar, ao final da rodada a diferença pode ter permanecido igual. O que muda é o perseguidor, né? Porque o Cruzeiro pode ficar os mesmos 4 pontos atrás, com uma diferença. O Cruzeiro não tem um número de vitórias inferior aos dois, né? O Cruzeiro tem 19 vitórias nesse momento. A dificuldade que o Flamengo tem em relação ao Palmeiras é que ele, alcançando o Flamengo com uma vitória e o Flamengo um tropeço, o Palmeiras iguala em número de vitórias, mas com 2 vitórias e o Flamengo tropeçando, ele passaria. O Cruzeiro tem 19 vitórias só, o Palmeiras 21, o Flamengo 22. Isso. Então, e mesmo que ele iguale em vitórias e em pontos,
o saldo do Flamengo ainda é, nesse momento, 49-27. 22 gols maior do que o Cruzeiro. Então, de todo modo, o Cruzeiro podendo chegar no máximo a 77 pontos, o Flamengo, em relação ao Cruzeiro, depende de uma vitória. Isso. Então, nesse momento, a situação o Flamengo depende de uma vitória sobre o Ceará no Maracanã. O empate ainda não garante, porque o Palmeiras pode fazer 2 vitórias nos seus jogos e ultrapassar. Sob o ponto de vista do torcedor do Flamengo, que teve perdendo o jogo durante muito tempo e durante um período teve perdendo enquanto o Palmeiras vencia, no fim acaba pode ter talvez uma ponta de frustração por não ter encerrado o campeonato na primeira oportunidade que teve, mas no todo não dá para achar que a noite foi ruim. O Flamengo tem uma rodada a menos e, no mínimo, a diferença é mantida. É claro que futebol é aquele negócio, né, Alex? Não adianta ser engenheiro de obra pronta, o treinador tem que trabalhar... Só nós comentaristas somos. Tem os argumentos ali, né, e tudo para pensar antes das coisas acontecerem. Mas, nesse momento, a torcida do Palmeiras, ou boa parte dela, deve estar lamentando o fato do time não ter ido com força máxima a Porto Alegre. Caso o Palmeiras conseguisse vencer o Grêmio nessa noite, teria diminuído a diferença em relação ao Flamengo e ainda continuar sonhando de uma maneira mais realista a possibilidade do título, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Cadu Mansa, todo mundo está em casa. Lógico que essa perda de energia, vamos dizer assim, ele não passa realmente algo... de confiança no momento, porque o futebol você vai do momento. Lógico que é um jogo diferente, você vai canalizar energia diferente, foco diferente, mas esse recorte final realmente acaba preocupando o torcedor do Palmeiras, que vinha muito mais animado, na verdade, né? Não só pela possibilidade do título, mas como está jogando, como está disperso, como está falhando, né? E isso para você jogar contra um Flamengo numa final de um jogo só, onde tudo pode acontecer, mas o momento do Flamengo ele é melhor e por isso o torcedor do Palmeiras fica preocupado. É isso. Bom, é isso, pessoal. O Palmeiras vai precisar tirar um coelho da cartola, literalmente. Se existe essa história de pacto, essa é a hora de colocar à prova. O Abel Ferreira precisa encontrar uma maneira, um estilo de jogo, precisa reencontrar a identidade desses jogadores que foi perdida nessas últimas 5 rodadas e ter um bom plano, colocar esse plano em prática e de fato para sairmos campeões, né? Sábado que vem. Ou então as coisas vão mudarem drasticamente no Palmeiras. A gente vai mergulhar numa crise, você pode ter certeza. Porque passar o ano em branco assim, pior do que o ano passado, né? E pior do que tudo isso é aquele gostinho amargo na boca, né? A gente chegar tão próximo de sermos campeões dos 2 principais torneios do ano e de repente sair de mãos abanando, né? Chupando o dedo. Tomara que não. Tomara que o Abel tenha um bom plano. Tomara que esses jogadores de fato vistam o manto alviverde e honrem essa camisa com muita garra, determinação e que saiam campeões em cima do Flamengo sábado agora. Eu acredito que o Campeonato Brasileiro já foi para o espaço, não tem jeito. É isso, gente. Eu peço para você que não se inscreveu nesse canal ainda, se inscreva. Curte esse vídeo aqui e compartilha com mais pessoas. Deixa aí nos espaços de comentários o que você acha que vai rolar no final, no sábado. Se o nosso Palmeiras, se o nosso Verdão vai ser campeão ou não. Deixa também o placar do jogo, tá bom? Abraço e até mais.